Qual é a única certeza que nós temos na vida? Você sabe? Você sabe. É que um dia iremos morrer. O quê? Tá assustado? É óbvio. Porém, o que acontece depois disso, hein? Permanece um verdadeiro mistério, não é? Sendo assim, podemos dizer até que a morte, ao mesmo tempo que é a única certeza da nossa vida, é um dos maiores mistérios da humanidade. Afinal, o que realmente acontece quando morremos? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima. E nesse vídeo eu vou contar alguns detalhes sobre uma das coisas que as pessoas mais têm medo: a temida morte. Há alguns anos, um grupo de cientistas de Berlim e dos Estados Unidos fizeram um estudo pioneiro sobre a neurobiologia da morte. Os cientistas analisaram pacientes que tinham sofrido terríveis acidentes de trânsito, acidentes vasculares cerebrais ou paradas cardíacas. Obviamente, eles pediram permissão das famílias para fazer tal estudo. À medida que um paciente terminal piorava, os cientistas monitoravam sua atividade neurológica para observarem o comportamento do seu cérebro. Em 8 dos 10 pacientes, os pesquisadores detectaram o movimento de células cerebrais que tentavam impedir a chegada da morte. Para quem não sabe, os nossos neurônios funcionam com íons carregados, o que faz gerar desequilíbrios elétricos que permitem que pequenos choques ou sinais sejam criados. Segundo os pesquisadores do estudo, a observação ou manutenção desse sistema fica mais fácil quando a morte está se aproximando. Como fonte de energia, as células usam oxigênio e energia química vinda da corrente sanguínea. E quando estamos à beira da morte, quando o nosso corpo para de funcionar e o fluxo de sangue que chega ao cérebro para, os neurônios usam sua última carta: acumular os recursos que sobraram. Em vez de gastar a energia enviando sinais de um lado para o outro, os neurônios usam suas reservas para manter cargas elétricas internas, esperando a volta de um fluxo de sangue que, se estiver realmente na hora da pessoa morrer, nunca virá. Mas o que será que acontece com a nossa consciência quando estamos morrendo? Ivan, isso ninguém pode saber, até porque como alguém pode relatar como a consciência se comporta se essa pessoa precisa morrer para saber? Não é mesmo? Bom, para o pesquisador britânico Sam Parnia, a consciência humana continua ativa por alguns instantes, mesmo após o coração parar de funcionar. Ele fez um estudo envolvendo pacientes de ataques cardíacos que acabaram sendo reanimados e, de certo modo, morreram e voltaram à vida. De forma resumida, nos relatos dos pacientes que participaram do estudo, eles afirmaram que continuavam escutando as conversas dos médicos e dos enfermeiros que estavam à sua volta. E, inclusive, algumas dessas conversas foram confirmadas posteriormente. Mas quando a pessoa morre de verdade, seu corpo passa por alguns estágios. Depois da morte, a próxima fase é conhecida como despolarização da difusão, que é quando ocorre uma grande liberação de energia térmica, uma consequência do colapso do equilíbrio eletroquímico que mantinha as células vivas. Isso causa intoxicação e destruição das células. Infelizmente, é nessa hora que a morte finalmente chega e o cérebro para de funcionar. A primeira mudança visível no corpo ocorre entre 15 a 20 minutos após a morte, e é quando o corpo começa a ficar pálido, conhecido como pallor mortis. Essa mudança ocorre porque o sangue para de se mover através dos menores vasos sanguíneos do corpo. Enquanto isso, o corpo esfria, diminuindo a temperatura. E, ironicamente, mesmo quando o corpo esteja morto, ele ainda está cheio de vida. Eu falo isso porque os cientistas compararam um corpo em decomposição a um ecossistema. A autólise, que inicia o processo de decomposição, também é chamada de autodigestão.
As enzimas começam a digerir as membranas das células privadas de oxigênio. Glóbulos brancos danificados começam a vazar de vasos rompidos e auxiliados pela gravidade, instalando-se nos capilares e em pequenas veias, descolorindo a pele. Embora essa descoloração comece a se instalar cerca de 1 hora após a morte, geralmente só é visível algumas horas depois. Quando estamos vivos, os filamentos constituídos principalmente pelas proteínas actina e miocina interagem, ligando-se ou libertando-se uma da outra para contrair ou relaxar os músculos. Mas quando morremos é diferente. Pontes químicas se formam gradualmente entre a actina e a miocina, de modo que os músculos se contraem e permanecem assim até que as pontes se rompam. Isso causa uma rigidez em nosso corpo, conhecida como rigor mortis, e que ocorre cerca de 2 a 6 horas após a morte. Entre os seres vivos que habitam o corpo estão as bactérias. Enquanto estamos vivos, elas se concentram no intestino, mas são mantidas longe de outros órgãos internos pelo sistema imunológico. Porém, após a morte, essas bactérias ficam livres para se alimentar de todo o corpo. O estágio de decomposição, chamado de putrefação, pode ser totalmente realizado somente após vários dias. A quebra de carboidratos, proteínas e outros compostos no corpo, causada principalmente por bactérias e larvas de insetos, produz gases que incham o abdômen e, por fim, rompem a pele, o que atrai outros insetos. A decomposição leva tempo, e tudo depende de fatores como a causa da morte, as condições ambientais ou mesmo as roupas no corpo. A decomposição é um processo contínuo, começando no ponto da morte e terminando quando o corpo é reduzido a um esqueleto. E então, quando chega o maior mistério sobre esse assunto? O que é que acontece depois da morte? Nós simplesmente morremos e é isso. O que de fato acontece, caros amigos e amigas, depende do que você acredita. As religiões nos ajudam a ter as respostas para perguntas que a ciência não conseguiu responder. Por exemplo, na doutrina espírita, a vida após a morte do corpo. E o que encontramos do outro lado é mais ou menos um reflexo do que fizemos em vida. O espiritismo diz que é uma consequência baseada no merecimento. A desencarnação, ou seja, a separação do espírito do corpo, acontece, mas o espírito ainda pode ficar apegado às dores, paixões, vício, entre outras coisas. De forma bem resumida, o espírito reencarna até que ele tenha cumprido sua missão aqui na Terra. Quando finalmente se torna um ser de luz, vão ao mundo superior e nunca mais reencarnam. Já no catolicismo, apesar de ser diferente do espiritismo, você também tem um destino de acordo com a sua passagem aqui na Terra. É através da morte que a pessoa conhece o significado e as consequências de sua vida vivida. De acordo com os parâmetros de Deus, sua trajetória é julgada. Após a morte, Deus ainda oferece uma última oportunidade de conversão. Porém, caso sua trajetória não esteja de acordo com os parâmetros de Deus, aí, infelizmente, você conhecerá o inferno. O fato é que Deus quer que todos conheçam o paraíso e vivam em comunhão com seus irmãos e irmãs e, é claro, com Ele. Porém, nem todo mundo é merecedor desse privilégio, não é? Bom, no protestantismo, os fiéis também não acreditam em reencarnação, mas no fato de que a vida é uma porta para passarmos para outra vida. Assim como os católicos, eles também acreditam na existência do céu e do inferno, mas o julgamento é feito de acordo com o amor que essas pessoas expressaram ou não por Deus. Já na religião Umbanda, muito comum aqui no Brasil, os fiéis acreditam na vida após a morte, mas no processo a alma pode ser levada até 7 lugares diferentes. Tudo depende da vida que a pessoa teve. Resumidamente, os indivíduos que foram boas pessoas em vida irão reencarnar como espíritos protetores, enquanto os que foram pessoas ruins
irão se tornar espíritos perturbadores. Os budistas acreditam em uma reencarnação semelhante à dos espíritas, com algumas pequenas diferenças. No budismo, quem se comporta mal durante a vida irá reencarnar em formas diferentes, como em barato ou até rato. Já as pessoas boas irão reencarnar como príncipe ou reis. Os seguidores também afirmam que o ciclo de reencarnação acontece até o espírito se libertar completamente do karma. Por fim, temos o judaísmo, que os fiéis acreditam que a morte não é o fim, e sim apenas uma fase para o começo de uma nova vida no mundo espiritual. Neste lugar, a pessoa tem a possibilidade de voltar para a Terra e reencarnar em determinado membro da família para que sua missão seja finalmente concluída. De todo modo, é certo que nós só vamos descobrir o que acontece após a morte quando a nossa hora chegar. Esse foi o nosso vídeo sobre o que realmente acontece quando morremos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, tchau!